Ei, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre algumas ferramentas que são muito importantes na hora da gente produzir algum texto. Mas antes, nós vamos discutir os gêneros textuais e aí sim entender que as ferramentas, elas exercem um trabalho muito importante no nosso texto. Hoje nós vamos conversar sobre a interrogação. Olha a interrogação aqui. Ela começa aqui em cima, dá uma voltinha e um pontinho. A interrogação, vamos supor que a linha é o meu dedo, fica em cima da linha. Ela não pode ir para baixo da linha. É sempre em cima. Você sabe utilizar a interrogação? Nós vamos aprender aqui. Outra ferramenta que nós também vamos aprender aqui neste vídeo é a exclamação. Olha que bonitinha a exclamação. Ela é um tracinho e um pontinho. Um tracinho e um pontinho. A exclamação, ela também fica, em cima da linha. Ela não pode ir para baixo da linha. A exclamação também não é torta, ela é retinha. Outra ferramenta é a vírgula. Olha só a vírgula. A vírgula, ela fica na metade da linha, meu dedo é a linha e ela fica assim, metade dentro e metade fora. E ela é mais de ladinho, mas não é deitada. Ó o caminhão. Ela não é deitada, ela é um pouquinho de ladinho. Outra ferramenta é o ponto final. O ponto final, ele não flutua sobre a linha. Ele fica em cima da linha, ok? E o último são os dois pontos. Olha como eles são orelhudos. Por que será que eles são orelhudos, hein? Vamos agora entender, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre as ferramentas para produzir um bom texto. Mas antes disso, nós vamos discutir, entender e relembrar o que são os gêneros textuais. Você se recorda o que são gêneros textuais? Bom, eu vou passar um vídeo para vocês muito interessante que fala um pouquinho sobre os gêneros textuais. Vamos lá? Bom, e aí? Agora que você já relembrou o que são gêneros textuais, que são as características que um gênero tem, nós vamos aprender a utilizar essas ferramentas de acordo com o gênero que você vai escrever o seu texto. Relembrando então, gênero textual são as características de cada texto. Nós temos os quadrinhos, nós temos as fábulas, nós temos os contos, cartas, diários, e cada um desses gêneros tem as suas características. Como nós vimos no vídeo, as fábulas têm animais falantes, têm uma moral, os quadrinhos têm personagens que ficam em quadros, se comunicam através de balões, e cada um desses gêneros, em cada gênero textual, nós utilizamos as ferramentas de acordo com as características dessas ferramentas. Bom, a primeira é a vírgula, aquela que eu mostrei lá no início, que fica metade da linha para fora. A vírgula, ela é utilizada para pequenas pausas.
Quando eu estou com os meus alunos em sala e eu falo, quando eles se deparam com uma vírgula de pausa, eles podem parar um pouquinho a leitura, engolir um pouquinho da saliva e continuar a leitura. Olha só, hoje fui à feira. Foi um dia bem cansativo. Carol, vem aqui. Gostaria de saber a sua opinião. Tá vendo como eu dei uma pequena pausa? Nessas pequenas pausas, nós podemos engolir um pouquinho de saliva para que a gente consiga dar o tempo de pausa da vírgula. Mas a vírgula, ela também pode ser utilizada para citar algumas ações, alguns objetos. Quando a gente vai citar mais de uma coisa, a gente separa essas coisas por vírgulas. Por exemplo, hoje fui à feira e comprei mamão, abacaxi, acerola e limão. Você é inteligente, bonito e esperto. Tá vendo como eu citei mais de uma coisa? E sempre na última citação a gente usa a letrinha E. Então eu fui à feira, comprei mamão, vírgula, abacaxi, vírgula, acerola e limão. Você é inteligente, vírgula, bonito e esperto. Bom, a vírgula também pode estar no vocativo, ou seja, quando nós chamamos alguém. A vírgula separa a pessoa que estamos chamando a atenção. Professora, pode me dar um exemplo? Ou, mãe, você pode vir aqui? Nós estamos separando a pessoa professora da vírgula com a ação que a gente quer que ela faça, que é me dar um exemplo. Ou outra frase, mãe, vírgula, você pode vir aqui? A pessoa é a mãe e nós estamos pedindo para que ela venha até nós. Bom, outro ponto é o ponto de exclamação. Ele serve para indicar emoção, surpresa, admiração, raiva, espanto, dentre outros. Nossa, que chinelo bonito! Não pode sair de casa. Uma lagartixa! Se a gente lesse essas frases sem o ponto de interrogação, elas não teriam essa entonação que eu dei na minha voz, quer ver? Nossa, que chinelo bonito! Agora com a exclamação, nossa, que chinelo bonito! Vale a pena lembrar que a exclamação, quando a gente está fazendo a leitura em voz alta, ela deve aparecer na entonação da nossa voz, ok? Ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Esse chinelo é seu? Qual o seu nome? Você foi à festa da Ana? O ponto de interrogação é a mesma coisa que o ponto de exclamação. Ele tem que estar na sua voz. Para você ler, ele tem que sair na sua voz. É um ponto que precisa sair na sua fala. Se eu fosse ler essas frases sem o ponto de interrogação, ficaria: esse chinelo é seu. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você foi à festa da Ana. Não estaria como pergunta. Então, para ser a pergunta, eu tenho que dar entonação na minha voz. Esse chinelo é seu? Qual é o seu nome? Você foi à festa da Ana? Vamos trocar essa última frase para um ponto de exclamação. Nós estamos admirados que a pessoa foi à festa da Ana. Olha como a frase muda. Você foi à festa da Ana! Tá vendo como é importante a gente botar a entonação na nossa voz? Bom, outro ponto muito utilizado é o travessão. O travessão, quando ele aparece em um texto, ele pode indicar a fala de um personagem. Por exemplo, travessão. O que você está fazendo aqui, menino? Eu estou procurando meu brinquedo, o menino respondeu. Observe que para a gente saber que é uma pessoa falando, nós utilizamos o travessão e ele fez uma pergunta, então nós utilizamos o ponto de interrogação. O menino respondeu, travessão.
Ele falou que está procurando o brinquedo e utilizou a exclamação, ok? Mas o travessão, ele também pode indicar que o texto está trazendo uma informação adicional. Ou seja, uma informação que ele quis botar no texto, que o autor quis botar no texto, mas que não vai falar muito sobre aquilo. Olha só. O Brasil, travessão, o maior país da América do Sul, fecha com travessão, não protege suas fronteiras como deveria. Eu trouxe a informação que o Brasil é o maior país da América do Sul, mas eu não vou ficar aqui falando o que é a América do Sul, quais são os países da América do Sul. Então, eu dei a informação adicional, botei o travessão, dei a informação adicional e fechei com o travessão. E continuo o meu texto. Os dois pontos, lembra que ele tem aquelas orelhinhas? Os dois pontos, eles anunciam uma citação, uma fala, um exemplo, como podemos ver a seguir. Olha só, podemos ver até aqui. Eu dei os dois pontos, eu vou estar trazendo uma fala. Quando acabou finalmente sua refeição, o comilão gritou para a mulher, dois pontos, trago dinheiro! Lembra que ele tem duas orelhinhas? Porque ele está sempre ouvindo, sempre escutando tudo. E olha só, o travessão ele está na linha de baixo. O travessão e os dois pontos, eles não se dão muito bem. Eles não podem ficar juntos na mesma linha. Quando a gente está fazendo um texto, quando estamos escrevendo um texto com falas, o travessão nunca vai estar na mesma linha que os dois pontos, porque eles não se dão muito bem. Porque o travessão, quando está falando, os dois pontos estão ouvindo. E aí o travessão não gosta muito disso. Um exemplo que os dois pontos ele também pode utilizar é uma citação. Quando a gente está escrevendo um texto e a gente vai falar, nós vamos escrever sobre o que uma pessoa disse, o que alguém falou, nós utilizamos os dois pontos e trazemos a fala dessa pessoa. Por exemplo, Maurício de Souza acredita que seus personagens são muito amados pelas crianças. Percebam que a gente utilizou aqui os dois pontos e trouxe a fala de Maurício de Souza, porque isso aqui foi uma coisa que o Maurício de Souza disse. A gente não pode simplesmente escrever como se fosse nós que estivéssemos dito isso. Bom, o ponto final. O ponto final é usado no final da frase, indica uma pausa mais longa. A vírgula é uma pausa menorzinha. Já o ponto final é uma pausa maior. Ele vai aparecer sempre nos finais das frases. Nós não podemos terminar as frases sem utilizar o ponto final. E sempre depois do ponto final, nós começamos com letra maiúscula, ok? Vamos ver essa primeira casa. Vamos ver esse primeiro exemplo. Não vamos sair de casa. Estudaremos em casa. Sua calça está rasgada. Essa primeira frase aqui, não vamos sair de casa, é uma frase negativa, porque ela está negando, ela está falando que nós não vamos sair de casa. Estudaremos em casa é uma frase afirmativa, estar afirmando, nós vamos estudar em casa. O ponto final, ele também é usado no final de abreviaturas. Por exemplo, a palavra exemplo, nós abreviamos ela com E e X. Para saber que é uma abreviatura, que essa palavrinha aqui vem de uma palavra maior, nós utilizamos o ponto final. Senhor, também, ó, SR e o pontinho. Senhora, SRA e o pontinho. Tem que estar sempre o pontinho, para a gente saber que está se referindo a essa frase, a essa palavra maior. Bom, vamos ver como a pontuação interfere? Olha só, a primeira frase. Vamos à praia! A pessoa está super feliz que eles vão à praia.
Já a segunda é: vamos à praia? Ela está fazendo uma pergunta. E lembre que eu falei, esses dois pontos, a interrogação e a exclamação, devem aparecer sempre na sua fala. Vamos à praia! Ou vamos à praia? Porque aí quem está te escutando vai entender o que você está falando. Não fui eu. Não, fui eu. Na primeira frase, a gente vê que a pessoa está falando que não foi ela que fez alguma coisa. Já na segunda, ela assume: foi eu que fiz. Olha como a vírgula pode mudar o significado de uma frase. Aqui é a mesma frase ali de cima, vamos para a frase de baixo. Nós vamos à feira. Nós não vamos à feira. Sim, nós vamos à feira. Olhem só, aqui deveria estar com letrinha maiúscula. Nós vamos à feira. Aqui você está tendo uma frase declarativa. Estar afirmando: nós vamos à feira. Nós não vamos à feira. É uma frase negativa, porque ela está negando. Olha o nãozinho aqui. E sim, nós vamos à feira. É uma frase afirmativa que está afirmando que nós vamos à feira. Bom, obrigada, um grande beijo e espero que você tenha entendido todo o conteúdo que nós falamos aqui, tá bom? Agora eu tenho certeza que você tem uma atividade preparada para você fazer. Um grande beijo.